Olá, amados do sétimo ano, professor Rick Dark, professor de língua portuguesa de vocês. Iremos aqui com a nossa aula de número 4 da disciplina de língua portuguesa. Demos uma parada para dar uma organizada no material, mas estamos agora de volta a todo vapor e agora de forma oficial. Antes da gente dar início à aula, quero falar que ao final desse vídeo, teremos uma atividade que vocês irão responder e entregar na sexta, né? Enviar para mim na sexta, certo? Vocês têm que copiar todo o conteúdo. O conteúdo é isso aqui que eu estou explicando. O PDF dessa aula eu vou estar disponibilizando lá no grupo da turma para que vocês possam baixar e copiar. O vídeo em si é importante porque aqui eu estou dando as explicações, exemplificando, e também estarei à disposição dos senhores no PV para uma eventual dúvida. Ok? Então vamos lá. Iremos começar por linguagem verbal, certo? Linguagem verbal, ela é constituída por palavras, certo? Silêncio, pare, perceba que tem um verbo, né? Que é o que dá essa característica da linguagem verbal. Aí temos as comunicações orais. A fala é o mais complexo, apurado e caracteristicamente humano meio de comunicação, ou seja, o meio característico do ser humano de se comunicar é a fala, certo? Ela é usada para transmitir informações a outrem, ou seja, é usada para você se comunicar com outra pessoa, para responder a perguntas, relatar fatos, dar opiniões, influir no comportamento alheio por meio de instruções, ordem, persuasão, propaganda. Então, tudo isso faz parte das comunicações orais, né? É aquela comunicação da fala, onde você vai se comunicar falando, certo? Vai perguntar, vai responder, vai dar opinião, vai fazer uma propaganda, vai tentar convencer alguém, persuadir alguém. Tudo isso faz parte da comunicação oral. Temos também as comunicações escritas, que representam toda a forma de transmissão de informações a outra, quer seja para responder a pergunta, relatar fatos, dar opiniões, influir no comportamento alheio, persuasão, propaganda, só que de forma escrita. É a mesma coisa da oral, só que a diferença é que na oral você vai falar, né, vai dialogar, e aqui na escrita você vai escrever, utilizando códigos, símbolos, gráfico de representação, que deve ser de conhecimento do receptor, ou seja, de quem vai receber a sua mensagem, ou seja, os dois têm que conhecer o código, porque caso contrário a comunicação fica impossibilitada. Temos a linguagem não verbal, que usa-se no comportamento social humano o canal verbal primariamente para transmitir informações, ao passo que se usa o canal não verbal para negociar atitudes interpessoais. Ou seja, aqui temos o desenho de um enfermeiro fazendo o sinal de silêncio, né? Ou seja, porque não se pode falar, então ele está utilizando a linguagem não verbal, a gesticulação para ele conseguir fazer um pedido ou responder alguma coisa. Temos algumas formas para comumente conseguir estabelecer uma comunicação não verbal com as demais pessoas. Temos a mímica, né? São os gestos das mãos, do corpo, da face e caretas, né? Todos aqui sabem o que é mímica, né? É aquela gesticulação que você fica fazendo aquele movimento com a mão, mexendo o corpo, né? Fazendo careta para tentar falar alguma coisa. Temos o olhar, que é o movimento dos olhos, né? O movimento dos olhos desempenha um importante papel para manter o fluxo da interação. Às vezes você dá aquele olhar, um olho puxado, né? Tipo como se não estivesse concordando. Às vezes dá aquele olhar com aquele entusiasmo, né? Dizer que ficou feliz com a notícia e tudo. Enquanto A está falando, ergue os olhos para obter o feedback, que é o retorno, né? Sobre como B está reagindo à sua fala. E termina uma longa fala com um olhar que diz a B que é a sua vez de falar. Ou seja,
Ele entrega a vez de falar através do olhar, né? Temos aqui as posturas, certo? Postura corporal pode comunicar importantes sinais sociais. Existem posturas claramente dominadoras ou submissas, amistosas ou hostis, mediante a posição geral do corpo. Pode uma pessoa revelar seu estado emotivo de tensão, por exemplo, o de relax. As pessoas apresentam também estilos gerais de comportamento expressivo, como se evidencia pelo modo como andam, ficam em pé, sentam e assim por diante. A postura ou atitude física do corpo constitui uma mensagem da qual somos poucos conscientes. Conscientes e inconscientes. Enquanto falamos, nossos gestos podem dizer exatamente o contrário do que estamos expressando. É aquela questão de você, às vezes, estar falando uma mentira, mas assim, os seus movimentos estão falando o contrário do que você está dizendo. É aquela coisa que você está falando uma coisa ali que não é verdade. E aí o seu gesto, né? É aquele tique, muitos têm tique nervoso, então ele entrega que você não está falando a verdade. Temos os nudos, né? Que são os atos de mover a cabeça para frente, para trás, quando se aprova. Os gestos, que são movimentos das mãos, pés e outras partes do corpo. Alguns são insinuações sociais involuntárias, que pode ser ou não interpretada corretamente por outras pessoas. Emoções específicas produzem gestos particulares, tipo agressão, cerrar os punhos, né? Às vezes você está aqui conversando e você não fica eufórico, aí você tem aquele ato de cerrar os punhos. A ansiedade, né? Tocar o rosto, roer as unhas. Às vezes o aluno está com ansiedade numa prova, ele começa a ficar roendo a unha, né? Com aquela angústia. A autocensura, né? De coçar. E o cansaço, limpar a testa, né? Para dizer que cansou, que suou. Pode também completar o significado da fala quando a pessoa move as mãos, o corpo, a cabeça continuamente. Esse movimento acham-se intimamente condenados com a fala, fazendo a parte da comunicação total. Temos a expressão facial, que limita-se à mudança nos olhos, na fronte, na boca e assim por diante. As emoções em categorias amplas, agradáveis ou desagradáveis, podem ser identificadas através da expressão facial. Funciona como meio de realimentação relativamente ao que alguém está dizendo. Então, vocês viram as várias formas de comunicação, certo? Essa parte toda aqui, mímica, olhar, postura, consciente, inconsciente, nuto, gesto, expressão facial, tudo fazem parte da linguagem não verbal, né? E agora temos aqui a nossa pequena atividade, só para colocar em prática o que a gente viu. Temos aqui uma tira. O que tem para jantar? O menino pergunta, né? E a mãe responde: salmão. Salmão, blash. Fez um gesto ali de que não aprovou a comida. E a mãe dele responde: Calvin, qualquer dia desse, seu rosto vai ficar congelado desse jeito. E aí ele pega e Então, a atividade é a seguinte: vocês vão pegar e identificar nesse texto aqui, né? Qual é o tipo de linguagem que foi utilizado aí. E, e dizer como essa linguagem foi utilizada, indicar qual é a forma utilizada, certo? Temos aí dois tipos de linguagem aí, então vocês vão descobrir os tipos de linguagem e responder aí. A questão é essa. Então, qualquer coisa estaremos aqui no privado para tirar